Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero passar com vocês aqui um pouco da revisão da aula anterior. A gente reforçou lá atrás sobre a importância de um SIC, do Sistema Integrado Gerencial dentro dessas empresas. A gente apontou alguns fatores que a gente deve levar em conta na hora de implantar esses sistemas corporativos. Falamos também desses aspectos do SIG, comentamos sobre os processos de tomadas de decisão. Então a gente falou muito sobre essa questão de tomada de decisão e os objetivos do software de gerenciamento e as funcionalidades de cada um deles. Então a gente retomou isso na aula passada, continuar a falar sobre a importância de sistemas gerenciais para as empresas. Hoje a gente vai trazer um pouco sobre a logística, tá? E para falar de logística, sistemas de informação ou gestão de cadeias de suprimentos, nessa aula 10, a gente vai falar do Supply Chain Management, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai entender o que é esse tema. Então, Supply Chain Management, em português, a gente traz como gestão da cadeia de suprimentos. A gente vai entender, de fato, o que é essa questão de cadeias de suprimentos. A gente vai traduzir isso, ou vai abreviar, na sigla SCM, que é uma nova concepção de se fazer logística, tá? Eu não vou entrar no mérito dessa aula da questão logística, não vou falar de logística, mas a gente vai sempre linkar a questão de sistemas de informação ligados à área logística, tá? Então hoje a gente vai falar muito sobre isso. O que é então essa nova concepção de se fazer uma logística? A gente tem que pensar no seguinte: atenda a altos níveis de serviço. Então a gente tem que pensar em níveis de serviço, e níveis de serviços a gente está falando de questão de qualidade. Tá? Então qual que é o nível de serviço de uma entrega de uma mercadoria, qual que é o nível de serviço na hora que eu vou comprar um produto, alguma coisa até chegar na minha casa, sempre pensando na empresa na questão de menor custo. Então nível de serviço sempre com custo menor para a empresa e que cria assim um valor para o meu cliente, aonde que eu vou trazer a minha vantagem competitiva perante ao meu concorrente. Tá? Então o que eu tenho que pensar? O meu cliente, o meu consumidor, ele vai adquirir um determinado produto meu e ele vai ter que tirar esse produto da minha empresa e chegar até a ele, que é o chamado consumidor final. Então eu tenho que pensar nesse fluxo, ou seja, nessa cadeia como um todo. Então desde o cliente ir à empresa, comprar esse produto ser transportado até a casa, até que recepcione pelo cliente, dentro do prazo, dentro da qualidade, ou seja, sem avaria, sem amassar, e daquilo que foi prometido a entrega. Então vamos usar um exemplo aqui para a gente continuar a falar sobre isso. Eu vou a uma empresa, eu vou a uma loja e preciso de comprar um refrigerador. Beleza. Eu vou lá, faço a aquisição desse refrigerador. Primeiro, eu já me deparo com as questões de sistemas de informação. O que seria o primeiro sistema de informação? O vendedor vai até uma tela de computador, ele vai verificar se aquele produto existe na empresa, o tempo que aquele produto possa demorar para chegar, e aí ele vai executar a venda, condições de pagamento, passar o cartão no caixa, emissão de pedido, nota fiscal e tudo mais. Beleza, a partir do momento que eu fiz essa compra, esse produto ele tem que me chegar na minha casa em determinado tempo, um determinado dia daquilo que foi prometido. Todo esse fluxo, tudo isso que acontece, ele é acompanhado através de sistemas integrados dentro dessa gestão, ok? Então, mas na verdade, a gestão disso tudo são processos. Então, toda essa gestão acontece dentro de um processo. Ele gerencia o fluxo de bens, tá? Serviços, finanças e informações. Então, tá vendo? Informações que andam dentro dessa cadeia como um todo, entre empresas e consumidores finais, visando sempre a vantagem competitiva, criando valor ao meu produto. O que seria valor? Então, o refrigerador eu paguei X, mas ele chegar em casa no dia prometido, na hora prometida, no valor, ou até mesmo sem nenhuma avaria, isso vai me agregar um valor maior à marca da empresa e àquele produto. Nossa, o produto que eu recebi chegou em casa impecável. Chegou na data exata, de acordo com o que o cliente prometeu. Então, para a gente entender o que é cadeia de suprimentos ou Supply Chain Management, que é a gestão disso, a gente pensa que no início da cadeia existe a questão dos suprimentos. Então é a terra mesmo, tá?
é o minério, é a madeira, é algo que vai se tornar num produto. Então existe essas matérias-primas, ela seja transportada até a indústria. Na indústria ela sofre uma transformação de várias matérias-primas e torna-se um chamado produto acabado. Esse produto acabado, ele vai até uma empresa onde ele é armazenado e tudo mais, e acontece a venda desse produto e o seu consumidor final. Então aqui em cima a gente entende que esse aqui é o fluxo de materiais, ou seja, os suprimentos que eles vão sendo transformados dentro de uma cadeia produtiva até chegar ao meu consumidor final. Chegou ao meu consumidor final, o que volta dentro dessa cadeia são informações. Então qual é a informação? Por exemplo, chegou o meu refrigerador aqui. Então chegou, beleza, o entregador vai lá, vai dar a noção de que esse produto chegou, eu vou preencher um formulário, isso é informação que essa pessoa aqui ela vai voltar até, por exemplo, aqui na fábrica, aqui na loja, para dizer que esse produto chegou em perfeita ordem e tudo mais. Ah, chegou até aqui, não chegou bem, então volta a informação de que não chegou bem, o que aconteceu, foi avariado, foi estragado. Ah, não é problema da empresa, então volta lá na fábrica, porque esse produto está estragado. Então são informações que estão voltando através do meu cliente final. Tá? Então tudo isso aqui é um fluxo que gira o tempo todo dentro dessa gestão da cadeia de suprimentos. Certo, gente? Então, para a gente entender o que é SCM, agora, qual é a relação que a gente faz isso com o sistema de informação? Então tudo que acontece, ó, desde o fornecedor, tá vendo os caminhõezinhos passando, fabricante, distribuidor e consumidor final, para que todo esse fluxo aconteça, é necessária a existência de vários subsistemas ou vários sistemas dentro de cada um, integrados, que aí a gente falou já em aulas passadas ou em aulas anteriores, chamados de ERP, que ele trabalha todos os pontos dessa cadeia. Então, para eu sair daqui do meu fornecedor até o fabricante, tem um ERP. Tempo que demora de produzir, tempo que demora para ficar pronto, esse produto acabado até chegar aqui. Então isso volta com informação para lá, chegou dentro do tempo hábil, coisa e tal. Então são informações. Então para que isso aconteça, o sistema de informação tem que trabalhar dentro de toda essa cadeia, ok? Então sistemas de informação aplicado a SCM, a gente tem alguns aí. Eu vou passar rapidamente esse slide para vocês, vocês vão ter esses materiais em mão, só para vocês entenderem que são vários sistemas de informação dentro de um ERP só. Então a gente começa a falar do chamado EDI, tá? Que é transferência eletrônica de dados e informações que circulam dentro de sistemas diferentes. Então, o que é sistema diferente? Meu fornecedor tem um sistema, a minha venda tem um sistema, a minha produção tem um outro sistema. Então, tudo isso são informações. Eles giram dentro de um banco de dados eletrônico para transformar isso em informação. Para eu entender se o produto está chegando com qualidade, se o produto está chegando no tempo hábil. E para que isso aconteça, tem que haver uma internet. Também a gente tem o CRM. O CRM ele é utilizado para a gestão de relacionamento de cliente. Então o que é relacionamento do cliente? Eu conheço quem é o meu cliente, quanto tempo ele comprou, se esse meu cliente é bem ativo dentro da empresa. Então ele vai através de um sistema. Também chamado WMS. O WMS já é um gerenciamento de armazém ou gerenciamento de estoques, tá? Então para saber se esse produto ele está lá, quantos produtos tem, que tempo que ele chegou, qual que é o giro desse meu estoque, eu trabalho com o WMS. Eu tenho também o chamado TMS, que já está empregado dentro da questão de transporte. É a gestão de transporte. Então, quantos caminhões eu preciso para fazer um determinado produto, quanto que eu gasto com esse caminhão, desde pneu, diesel, manutenção preventiva, corretiva, tudo isso vai me deixando a par da gestão da minha frota, da gestão do meu transporte. Eu uso o TMS, tá? A gente tem o DRP também, que é um planejamento de necessidades de distribuição, inclui movimento de estoque, planejamento futuro de acordo com o presente. Então os dois estão interligados aqui. Tem o chamado APS também, que é Sistema Avançado, planejamento dessa produção. O MPS, que é um plano mestre de produção, tá vendo que são vários sistemas empregados dentro de um só. Também eu trago o MRP, né, que é o planejamento de recursos de manufatura. Ele permite avaliar essas implicações, demanda futura, financeira, engenharia, necessidade desses materiais. Tá ok? O CRP, que é o planejamento das necessidades de capacidade, ordem de produção. O SRM, que é sistema de relacionamento com o fornecedor. E também a gente tem, como a gente tem lá atrás, que eu falei de sistema de gerenciamento com o cliente,
Eu tenho também, que é o CRM, né? Eu tenho o SRM, que já são com fornecedores. É a mesma coisa. De quem que eu comprei, quanto tempo que ele demora para me entregar, se eu compro sempre desse cliente. E aí a gente tem uma outra tecnologia chamada RFID. A RFID são aquelas etiquetas de comunicação via rádio. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui muito básico. Eu vou lá, eu tenho no meu para-brisa um adesivo lá que eu falo que é do Sem Parar, por exemplo. Falo uma marca aqui de uma empresa. Na hora que eu vou passar numa praça de pedágio, opa, a cancela abre sozinha e já faz o débito daquilo que eu consumi daquele pedágio. Então eu tenho uma etiqueta que ele faz uma identificação de frequência de rádio. Então ele bate no transmissor lá, ele lê a minha etiqueta, ele vê que eu estou apto, ele libera. A mesma coisa acontece com mercadorias que estão com essa etiqueta. Elas entram dentro do estoque, o sistema já identifica que ela está dentro daquele estoque. Tá? E aí quando a gente fala de Supply Chain Management, a gente tem a definição de um sistema de informação. Então, o que é de fato o sistema de informação no SSM? É um sistema pela qual as organizações e empresas entregam seus produtos e serviços aos consumidores dentro de uma rede interligada e lida com problemas de planejamento, execução, envolvidos no gerenciamento dessa cadeia de suprimentos. Ok? E aí, quando a gente fala de SCM também, ele permite o que para as empresas? Fornecer uma solução que melhora a capacidade de planejamento, resposta de implementação e controle de toda a atividade de compra, fornecimento de produtos e serviços de modo a permitir uma correta gestão, fornecimento dos produtos e serviços da empresa de mercado. E o instrumento disso apoia através de informações dentro dessa cadeia como um todo, que ela vai me trazer através de um ERP a necessidade que eu tenho de ampliar a minha empresa on-trão, ampliar a minha capacidade produtiva, quanto dessa matéria-prima eu produzo aquele produto, em quanto tempo, tudo isso dentro dessas condições que me trazem informações para que eu execute esses processos. Ok? E aí quando eu falo de SCM, é a mesma coisa que logística? A resposta é não. Tá? Em vários casos isso pode ser confundido. Mas elas são estratégias diferentes. O que deve ficar claro é o seguinte: logística é uma parte dessa cadeia de suprimento, ela faz parte do transporte, entrada e saída, armazenagem dessa mercadoria, a chamada logística reversa. O que é a logística reversa? Então eu deixei o produto lá e está variado. Opa, eu tenho que fazer uma logística reserva desse produto para chegar até um local, o porquê ele está variado, o porquê ele está estragado. Até mesmo produtos, por exemplo, inseticidas, por exemplo. Eu tenho as embalagens, como que eu faço o retorno dessas embalagens? Indústrias de pneu, né, como que eu recolho esses pneus aí que já foram usados? E aí a gente fala que é dentro também de um processo chamado custo baixo pelo just-in-time, ou seja, no tempo certo. Eu faço gestão de estoque, recebimento e expedição, tudo isso dentro da logística. Beleza. E o SCM, que é o Supply Chain Management, ele coordena esses fluxos internos e externos como compras, aquisição, integração desse ERP, planejamento de demanda com fornecedores de materiais e suporte até o meu cliente final. Entendeu? Então eles são diferentes, são estratégicas diferentes, mas eles estão tudo dentro do mesmo processo. Ok? E aí a gente traz as principais funções, né? Fiscalização de indicadores de performance, aí tem o conteúdo aí para vocês entenderem o que fiscaliza essas performances, tá? Outra função, a gente fala sobre cumprir com prazos, então através desses sistemas eu tenho ideia de como que eu vou cumprir esses prazos, e a outra informação é integrar esses fluxos de informação dentro de um ERP, ok? Então é isso que se fala Supply Chain Management dentro de um sistema de informações e suprimentos. Para a gente fazer a revisão da aula de hoje, do que a gente falou, a gente aprendeu um pouco então de gestão de cadeias de suprimentos, do Supply Chain Management, né, que é atender os altos níveis de serviço, sempre no menor custo, criando valor e alcançando vantagem competitiva. E a gente apresentou algum desses sistemas, algum desses exemplos. Então, se a gente pensar numa gestão de cadeia de suprimentos, ela acontece o fluxo de produtos e o retorno ao fluxo de informação. Ok, pessoal? Então essa é a revisão da aula de hoje.